existem vários mecanismos para a pessoa parar no hospital com uma situação de esgotamento. Primeiro é suicídio. Ou tentativa de suicídio não é pouco, não. Segundo, são as síndromes agudas. Imagina que você está assim, com a glicose um pouquinho alta, um pouquinho de gordura no fígado, uma dorzinha nas costas, né? Tá roncando à noite, não respira bem, mas tá levando, tá aquele negócio assim, confortavelmente desconfortável. Mas você não tem tempo para perder com isso. No final do ano eu marco um check-up, eu faço lá uns exames, vejo o que eu estou precisando. Aí você pode ser surpreendido de manhã cedo por uma dor no peito muito forte, uma taquicardia e parar no pronto-socorro. Ou uma dor de estômago muito forte e ter um sangramento gástrico, vomitar sangue, ou ter diarreia. Ou você está assim, desidratado, com a boca seca, quando vê a sua glicose está em 500, 600. E você nem percebeu. Por quê? Por falta de atenção com as coisas do dia a dia, falta desse equilíbrio. Não é infrequente a gente lá na emergência fazer diagnóstico de diabetes, insuficiência renal. Ah, mas eu nunca senti nada, meu xixi é normal. Quando vai ver, tá com altos índices de escórias renais, que a gente chama. Mas por quê? Sei, minha pressão é alta mesmo, chata de tratar, eu não gosto de tratar, eu passo mal quando eu trato da minha pressão, eu prefiro não tratar porque o remédio me deixa grogue, seja lá o que for. Ou eu uso muito anti-inflamatório para as minhas dores, eu não tenho tempo para ter dor. Eu tomo. Automedicação, então, é uma Nossa, coisa é muito mais grave que a gente imagina, então. muito mais grave do que a gente imagina. Medicamento é a segunda causa de morte no Brasil, É mesmo? tanto prescrito quanto automedicado. Olá, pessoal. Hoje nós vamos gravar um episódio muito diferente e especial. Nós vamos falar das saúdes do empresário. Nós já falamos aqui da parte financeira, já falamos da parte aí familiar, como que os empresários lidam com a sua família, e hoje nós vamos falar da saúde física, saúde mental dos empresários. Eu estou com uma convidada muito especial, a doutora Nádia, e nós vamos conversar aqui sobre a saúde do empresário. Aqueles momentos onde que a gente dedica muito aos negócios, dá tudo muito certo, às vezes os relacionamentos, mas a saúde vai ficando segundo, terceiro, quarto plano. Seja muito bem-vinda, doutora Nádia, para esse nosso bate-papo. Muito obrigada, Kilder. Eu gosto muito daqui do PerformaCast, do DivinoCast. E me sinto em casa. E para falar sobre o meu assunto favorito, então, né? Tá em casa, né? Tô mais em casa ainda. Tô satisfeita. Doutora, eu queria saber o seguinte, às vezes, eu vou te contar que já aconteceu comigo no início da minha carreira. Eu tava lá, cheio de projetos, cheio de ideias, cheio de problemas para resolver, querendo ganhar dinheiro e tudo envolvido, mas de repente aconteceu um dia que eu tava na faculdade, já tem bastante tempo, que disparou o coração. Aí, nossa, eu tô passando mal. Fui pro hospital, deixei a faculdade lá naquele momento, tinha um momento de entregar um trabalho lá, muita ansiedade, e cheguei lá com ataque cardíaco. Fiz todo tipo de exame e nada. Aí, graças a Deus, né? Nesse dia a gente acha bom, né? Era ansiedade. Aí, não, agora eu tenho que aprender a lidar com isso. Isso é comum de você ver lá nos prontos atendimentos, lá dentro do hospital? Isso é cada vez mais comum. Impressionante, em pessoas de todas as idades. É claro que a gente sabe que o adulto, quando ele está na formação universitária ou no seu curso profissionalizante, ele começa a se sentir, ele mesmo cobrar, eu quero ter meu dinheiro, quero fazer minhas coisas, adquirir, né, os meus desejos. Então ele começa a sobrecarregar e assumir muita coisa. Aí o que acontece? O gerenciamento do tempo é uma coisa, é uma arte a se fazer. Então, quando ele ainda não tem essa noção do que ele vai fazer no dia a dia dele, com o tempo que ele tem, ele começa a aplicar muito recurso numa atividade só. Eu tenho um enteado que ele está terminando direito e está fazendo o estudo para a prova da OAB. Aí, de vez em quando, eu pergunto, o que você está comendo? Eu estou comendo o que vê pela frente, né? É o que tem, é comida de pacote, ou às vezes nem tem nada na geladeira, eu tomo uma água, vou dormir. Então, assim,
pensa só no desempenho que ele vai ter no projeto dele, fazendo isso com ele mesmo. Então, a gente sempre tem que ir chamando a pessoa naquilo que é importante para ela. Isso aqui é a sua ferramenta. Então, o empresário tem a empresa, tem a família, tem a faculdade, mas ele é a própria ferramenta. Você é a galinha dos ovos de ouro do seu negócio. Se você não estiver lúcido, consciente, com as ideias em dia, disposto, com criatividade, você não vai ter uma boa performance e não vai ter o resultado. Então, a questão do equilíbrio é muito importante nisso. Todos queremos melhorar, mas o preço a se pagar pode ser muito alto. E de 25 a 70 anos, porque empresários vão até essa idade, às vezes muito mais do que isso, eu vejo que a saúde foi ficando pelo caminho, porque eles não cuidaram da ferramenta que é o corpo. Então, eu ia te perguntar isso, porque existe uma historinha que as pessoas, né, independente de ser empresário ou não, vivem a metade da vida, até uns 40 anos mais ou menos, gastando a saúde, estragando a saúde e ganhando dinheiro. E depois vive os outros 40 anos tentando recuperar a saúde e gasta seu dinheiro. E será que isso aí, por exemplo, que você vê lá, você vê pessoas novas também, né? Igual no meu caso, eu tinha 25 anos, que eu tive essa crise lá de ansiedade, né? Isso é normal para esse pessoal mais novo ou segue o que eu tô te falando aí? Vamos falar a linha de 40 anos para trás? Ou... O que você me fala aí das gerações e os problemas? Como o mundo está cada vez mais competitivo e a criança é levada à escola para ser uma profissional que vai vender o seu tempo, o seu serviço, a sua competência, começa a haver uma pressão cada vez mais cedo. Na escola, na pré-escola, olha, você tem que ter boas notas, um bom currículo, você tem que estudar porque isso cai no seu vestibular, sem uma escolaridade. Você não faz as coisas que você quer fazer, você vai ganhar mal. Eu ouvi uma vez uma coisa que me marcou e, de certa forma, é verdade. Me falaram o seguinte: do pescoço para baixo, todo mundo é força física. A gente vale um salário. Do pescoço para cima, não tem limite. Então, você tem aqui a sua iniciativa, a sua criatividade, as coisas que você tem para aprender e para contribuir, podem valer o quanto você quiser. Maravilha. Só que isso demanda uma certa sabedoria. E os ocidentais colocam, assim, uma certa pressão, desde que nós somos novinhos, para que a gente atinja isso da forma mais rápida, o maior possível, ou seja, o maior patamar possível. Nos orientais, a gente não vê muito isso. Eles são mais regrados, eles sabem respirar mais, sabem ter uma rotina mais distribuída do que nós ocidentais. A gente tem muito a aprender com eles. Nem por isso eles têm pior resultado, não. Veja os japoneses. Né? O que quando cai uma ponte no Brasil, é 1 ano e meio para construir. 1 semana no Japão. Então, a gente pode pensar em aprender das culturas mais evoluídas nesse sentido, a fazer uma modelagem positiva. Eles conseguem, com as mesmas 24 horas que nós temos, fazer um pouco de cada coisa. E eles são longevos, eles vivem bem, vivem a maior parte da vida com uma boa saúde, né? Diferente dos ocidentais. É bem interessante isso aí. Eu tive na China em 2012 e 2013. E lá a alimentação deles é totalmente diferente. Tem aquelas coisas que são mais lúdicas, né? Comer inseto, aquele tipo de coisa, que lá é lúdico, não é do dia a dia deles, né? Agora, eu achei interessante, por exemplo, eu vi eles tomando cerveja, comendo maçã, comendo frutas. O nosso tira-gosto aqui já é um tira-gosto totalmente calórico, totalmente diferente, né? Lá eles comem e bebem cerveja com frutas. Tem umas alimentações diferentes, né? Achei isso, me chamou bastante atenção. E é gostoso cerveja com fruta? Oi, eu não experimentei, não. Fiquei só com a cerveja e tira-gosto. Eu fiquei mais... Eu ficaria com a fruta. Mas então, e também, né, é uma questão assim, né, bem alimentação deles, eu vejo que é totalmente diferente. Lá no café da manhã era diferente. Tinha, o hotel que a gente ficava é um hotel que atende pessoas, né, do mundo inteiro, então tem uma alimentação mais internacional, né? Uhum. Que atende brasileiros e né, qualquer
localidade aí, né? De qualquer local. Mas a comida típica deles é totalmente diferente da nossa que a gente tá acostumado. Isso deve trazer mais vitalidade para eles, porque eles trabalham, eu acredito que trabalham mais que a gente, né? Se a gente falar da China, do Japão, eu acredito que eles trabalham mais horas, né? Agora, eu sei que eles têm a cultura do Ikigai também, lá pro lado do Japão, né? Que é de viver buscando ali o seu sentido de vida. E eles querem encontrar seu propósito e viver o propósito. O mais novo possível encontrar seu propósito, né? Isso Verdade. deve fazer muito sentido também na questão da felicidade e menos estresse, né? Uma vez eu assisti uma reportagem dos policiais japoneses. Além das táticas de manejo de arma, da conhecimento da legislação, eles fazem eles fazem arranjos florais e aquelas coisinhas de papel, como é que chama aquilo? Ah, Bichinho de papel, se for o nome. aqueles recortezinhos. Não é recorte. Por exemplo, origami. Então, imagina o cara, né? Com a arma do lado e tal, toda uma pressão de ser policial, de ter que manter a ordem e tal, fazendo arranjo floral. Por qual motivo ele faz essa atividade? Para poder equilibrar a agressividade, para poder lembrar de respirar, para poder olhar para o que é belo. Com isso, ele consegue um equilíbrio daquilo que ele vai ver durante o resto do dia ou da semana dele, que não é tão belo, não é tão leve assim. Esse olhar diversificado faz com que a gente realmente consiga melhorar as energias. Nem todas são positivas. Acaba sendo uma válvula de escape simples e barato, né? Ali pro Muito, estresse ali, né? muito gostosa, né? Eu achei Muito interessante, bom. assim, paralelo a esse assunto, né? Lá em Santa Rita de Sapucaí, o pessoal tem muito foco na engenharia, né? Formam os engenheiros. E lá atrás, né, o diretor da época lá do Inatel teve a percepção de quê? De fazer uma igreja lá dentro, né? Uma igreja e também um teatro, onde que eles vão trabalhar ali o lado cultural, né? E isso conseguiu trazer um equilíbrio também do estresse deles e também ali da criatividade. Então, é uma cultura que eles instalaram e que deu muito resultado. Eles cresceram muito aí na sua criatividade e também aliviou o estresse, né? É uma coisa para se pensar também, né? Verdade. A visão, a visão não no sentido de enxergar, mas a antevisão, a antecipação da beleza, ela, ela acalma a alma da gente. Então, fazer na sua atividade, em todas as atividades, buscar a harmonia, a beleza em geral, o conceito harmônico, né? E por isso que os artistas não adoecem com a mesma frequência que as outras pessoas fazem. Presta atenção numa coisa. Você já viu pianista Teler? Não. E eles usam muito as mãos, né? Ah, um digitador tem, É interessante, hein? né? É. Porque naquele dedilhar ali do piano tem mais coisas do que simplesmente o movimento do dedo, o movimento muscular. Ele tá com a alma ali, né? Então, esse tipo de produção intelectual, produção artística, a busca da beleza, traz para gente um combustível interior que equilibra essas tensões do dia a dia. A necessidade de produzir, de criar conteúdo constante, de criar resultados constantes. É importante que a gente verifique esse outro lado, para contemplar de vez em quando. E no momento da contemplação virão excelentes ideias que não viriam se você estiver lá bufando, assoberbado, com a cabeça baixa, cheia de coisa para produzir. Pois é, então fala na PNL que corpo e mente formam um só sistema, né? Então, se a Isso. cabeça tá mais alinhada, tá menos estressada e tá ali, como se diz, não tá sobre essa pressão toda, o corpo normalmente deve sentir menos, não é isso? Exato. O estresse não é negativo, primeiro, se ele for pontual. Se você está distraidão, atravessando uma avenida sem estresse, vai ser atropelado. Você não vai ter o reflexo de sair da frente de um carro, né, de se cuidar. Isso é legal.
E ele é benéfico e ele interfere no nosso crescimento, nos impulsionando para frente. O que pode adoecer é o estresse constante. É o estresse quando não tem nada te ameaçando, quando você deveria estar no momento criativo, você está ansioso, muda o padrão respiratório, muda a circulação, muda os hormônios que correm dentro da gente. E o hormônio do estresse, ele desliga, quando ele não abaixa, ele desliga os outros hormônios que deveriam funcionar em outros horários. Então, o sono piora, o apetite fica estranho. Você já deve ter visto, ou até acontecido com você mesmo. Você está lá fazendo uma atividade, tem que entregar uma tarefa, põe uma comidinha ali do lado, você vai comer, não sabe nem o que. O que você almoçou? Não sei. Não sei. O que eu comi mesmo? Não sei. E se mastigou, pior ainda. Né? Tinha líquido no meio? Acho que tinha uma Coca-Colazinha para ajudar a descer. Então, a gente vai forçando a máquina, né? Com um combustível que que não é o ideal para ela. Não é um combustível de excelência. Se a gente pensar num carro, se você encher o tanque, ou colocar um pouquinho de Coca-Cola no meio da gasolina, vai parar de funcionar, né? Agora o corpo humano, você vai bebendo cerveja, tudo que você quer beber e comer, o organismo ainda separa alguma coisa que é bom, né? Por exemplo, a Coca-Cola. Se você tem um trabalho que você vai estender à noite, talvez você tenha que chegar até mais tarde ali, quase que virar à noite acordado para entregar um trabalho, Eu já fiz muito. né? Que você tem um compromisso para entregar, e você tem que virar à noite Coca-Cola com acordado. café e Guaraná, meu filho, era, né? Não Pois gosto nem é. de lembrar dessa época, não. O corpo ainda pega alguma coisa boa daquela Coca-Cola, do café ali e tal, daquela mistura, e te faz você ter uma energia ali, né? Mas com certeza isso deve trazer algum prejuízo aí, principalmente se fizer com frequência, né? Existe o esgotamento dos neurotransmissores. Então, é igual bater no cavalo cansado. No início ele vai correr, depois ele vai achar a carroça muito pesada, depois ele começa a andar devagar, depois cai morto. É assim que acontece quando você sobrecarrega? Então, o acúmulo de substâncias estimulantes, a falta do descanso e a falta de uma pausa, o falar dessa contemplação, desse período para respirar, é exatamente essa pausa para descanso. Você consegue que o cérebro funcione, mas aí ele vai caindo a produtividade dele mesmo, e aí você não produz grande coisa mais. E aí, quando ocorre o esgotamento dos neurotransmissores, vem o esgotamento total, junto com o esgotamento hormonal e tudo, vem aquela síndrome chamada burnout. Já ouviu falar disso? Já na pandemia eu ouvi falar muito disso, né? Muitas pessoas tiveram isso, né? Isso. O burnout é como se você extinguisse, você incendiasse por dentro. Então você exaure. Não tem mais de onde tirar energia, não tem mais de onde tirar reserva. É um estado assim, meio de morto-vivo. E o comportamento muda. Tem uma sensação de menos-valia, nada vale a pena. Nada, ninguém tá bom, eu não tô bom, a vida não é legal, né? E hoje a gente tem visto o aumento muito grande desse tipo de sensação nas pessoas. Nos que trabalham demais ou nos que se envolvem demais. Às vezes, a própria internet, mesmo que ela não te dê um resultado profissional, você mergulha ali você fica. Até você criar um esgotamento desse tipo. É muito E grave isso. isso parece com a sensação de uma depressão? É o início de uma depressão ou não tem relação? Às vezes parece mais como uma ansiedade, como uma irritação, né? Vem com um pouco de agressividade, de má vontade, mau humor. Às vezes você não está indisposto, está fazendo as coisas, mas já não está fazendo com o coração ali. Então isso começa a ficar automatizado. Bom, E a gente podia eventualmente, pensar que isso é o início e depois a pessoa para no hospital. Quando não aguenta mais, ela para. Qual que seria a evolução desse processo? existem vários mecanismos para a pessoa parar no hospital com uma situação de esgotamento. Primeiro é suicídio. Ou tentativa de suicídio não é pouco, não.
Segundo, são as síndromes agudas. Imagina que você está assim, com a glicose um pouquinho alta, um pouquinho de gordura no fígado, uma dorzinha nas costas, né? Tá roncando à noite, não respira bem, mas tá levando, tá aquele negócio assim, confortavelmente desconfortável. Mas você não tem tempo para perder com isso. No final do ano eu marco um check-up, eu faço lá uns exames, vejo o que eu estou precisando. Aí você pode ser surpreendido de manhã cedo por uma dor no peito muito forte, uma taquicardia e parar no pronto-socorro. Ou uma dor de estômago muito forte e ter um sangramento gástrico, vomitar sangue, ou ter diarreia. Ou você está assim, desidratado, com a boca seca, quando vê a sua glicose está em 500, 600, e você nem percebeu. Por quê? Por falta de atenção com as coisas do dia a dia. Falta desse equilíbrio. Então, às vezes a pessoa chega numa situação assim com vários problemas de saúde, às vezes pressão alta, problema no gordura no fígado e algum outro problema até no rim e tal, e sem saber que tá grave a situação. Isso aí Sem pode saber. acontecer. Pode acontecer. Não é infrequente a gente lá na emergência fazer diagnóstico de diabetes, insuficiência renal. Ah, mas eu nunca senti nada, meu xixi é normal. Quando vai ver, tá com altos índices de escórias renais, que a gente chama. Mas por quê? Sei, minha pressão é alta mesmo, chata de tratar, eu não gosto de tratar, eu passo mal quando eu trato da minha pressão, eu prefiro não tratar porque o remédio me deixa grogue, seja lá o que for. Ou eu uso muito anti-inflamatório para as minhas dores. Eu não tenho tempo para ter dor. Automedicação, então, é uma Nossa. coisa muito mais grave que a gente imagina, então. Muito mais grave do que a gente imagina. Medicamento é a segunda causa de morte no Brasil. É mesmo? Tanto prescrito quanto automedicado. Quanto aquele cara que vai lá na farmácia e pergunta pro balconista, né? O balconista sabe, porque ele já vendeu tanto medicamento, ele mais ou menos sabe o que pode servir ali. Só que ele não sabe das alergias, nem vai perguntar. Ele não sabe das disfunções genéticas, que às vezes a pessoa não metaboliza tal medicamento, ele não vai perguntar, ele vai vender. E a intenção dele até é boa, mas ele não está te ajudando. Ele está ajudando a mascarar um problema que vai explodir lá na frente. Então, às vezes acontece de chegar alguém lá e você vê que o caso agravou porque tomou um remédio errado. Então, assim, se tivesse tomado certo, teria... Porque eu tenho um negócio comigo seguinte, se você tá com um problema e vai no médico e começa a tomar um remédio, 3 dias você melhorou ali mais de 50%, quando o remédio tá acertado ali pro seu problema, né? Agora, passou 3 dias, você não melhorou, procura o médico de novo. É uma visão que eu tenho. Está certo? É mais ou menos assim que funciona? Numa vez que você atendeu a pessoa, fez um raciocínio inicial e, se não precisou pedir exame, já prescreveu para ela um tratamento, você espera o resultado aparecer para você. Se a pessoa não te comunica, se ela melhorou, se ela está com efeito colateral, o que quer que seja. Ah, não tá bom não. Eu vou voltar aqui, vamos tentar com outra coisa, vamos fazer alguma outra estratégia. Se isso não chega de volta no médico, como é que ele vai ajudar? Como é que ele vai perceber que não foi uma evolução interessante para você? Não tem jeito. Então, o médico é a pessoa ideal para acompanhar quando existe necessidade de prescrição de medicamento. Existe medicamento que tem que fazer efeito na hora, existe medicamento que é alguns dias, existe medicamento que é meses. E o profissional de saúde é que vai saber qual deles é que está naquela situação. Alguns medicamentos, principalmente os antidepressivos, eles são de impregnação. Então, você começa a tomar, dali 3 semanas, vai começar a notar uma diferença física que possa denotar que aquilo ali está fazendo efeito ou não. Diferente do medicamento para dor, você vai ficar 3 semanas Não é assim, com né? dor? Não, tem que ser na hora. Então, essas diferenças existem e elas são prerrogativas do médico. O balconista, infelizmente, não vai poder ajudar nesse sentido. E qual que seria um caso que você, de repente, podia me contar? Porque, assim,
Existe aquelas pessoas que não têm tempo à saúde. Você fala assim, Uhum. aqui, vamos fazer uma atividade física? Não, senhor, não tem tempo não, senhor, não tem tempo não. Aí você fala assim, a pessoa talvez está engordando, às vezes quando a pessoa é muito amigo nosso, muito próximo, a gente não toca, né? Oi, você tá precisando de fazer alguma coisa aí, né? Mas mesmo assim pode perder a amizade. Pode perder a amizade, né? Mas às vezes a gente fala o que não devia Ah, falar, como é aquele amigo quase irmão ali, você chega lá e fala, né? é. Não, não tem tempo, não, não tem tempo, não. Oi, você tá precisando de. Vamos para beber uns tempos aí pra você dar uma melhorada. Não, 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 tá tudo bem. Mas aí uma hora o sistema trava, né? E aí nessa hora, assim, eu caio no hospital lá, e aí? O que pode fazer lá? Dá pra trabalhar lá de dentro? Isso. O que você poderia me contar algum caso assim? Não deveria, mas acontece, né? Há uns 3 meses, mais ou menos, nós tivemos um empresário muito bem sucedido, por sinal, dono de muitas indústrias e tudo. Passou mal, foi. Eu trabalho em Belo Horizonte também. Parou lá no CTI. Ele não desgrudava, ele conversava, trabalhava. Olha, faz assim, compra isso, vende aquilo, me chama fulano de tal aqui no telefone. Ou seja, a cabeça dele não estava tratando dele, só o corpo que estava ali. Ele tinha tanto problema que eu fiquei assustada dele ainda estar vivo, né? Ele era muito obeso, para os seus 30 e poucos, 8 anos. Ele não respirava, ele tinha apneia do sono. E aquilo atrasou tanto o sono dele que às vezes eu estava conversando com ele, ele dormia conversando comigo. Aí dali a pouco ele acordava nervoso, sem saber por quê, mas era falta de oxigênio no cérebro, porque ele não conseguia respirar, porque a barriga não deixava. Ele tinha muito problema. Ele estava hipertenso, ele era diabético, estava muito gordo, tinha apneia do sono, colesterol ruim, fígado cheio de gordura. Deixa eu lembrar se o rim era ruim também. Não estava agudo, mas já tinha problema renal. Então você pensa, se a gente não cuida, os órgãos mais nobres são os que ficam mais sobrecarregados e que na hora da emergência é neles que a corda vai arrebentar. Então é rim, cérebro, fígado, coração e pulmão. Qualquer um desses, ou todos eles, podem te dar um susto aí a qualquer momento. Agora pensa, para que isso? Por que isso? O que leva a gente a entrar numa roda viva tão, tão assim, é, inexorável que a gente não para respirar, para pensar? Tem que assustar primeiro? Tem que E- parar lá no CTI? Mas é muito normal, né? Eu já tive um tempo atrás esteatose. E é uma coisa silenciosa. Eu descobri que eu tava tendo muita ansiedade na época. Antes de eu entrar no autoconhecimento, eu tinha meus eventos lá de ter insônia, tinha umas dores na barriga que não tinha explicação. E uma vez investigando, quase que eu fui operar de apendicite, porque eu tinha uma dor lateral muito forte. E E não era, aí né? fiquei de jejum e na hora que fez o ultrassom, não tinha inflamação. Só que falou só, seu fígado tá com gordura, você podia olhar sobre isso. Aí não sentia dor, sentia nada, a dor não tinha nada a ver. Aí, enfim, a dor tinha a ver com estados emocionais. Pô, essa dor sua na barriga aí, do jeito que você tá me relatando aqui, tem a ver. Aí eu até te pergunto também, né? Se essas dores assim abdominais têm a ver com estados emocionais, né? É claro que naquela situação, aquela historinha, né? A pessoa chega com o notebook, tá fazendo a planilha, tá com o olho vidrado ali, já tomou uma Coca-Colas, aí põe um sanduíche aqui perto, ela não mastiga, ela engole os pedaços, chega lá no estômago, não digere, passa para o intestino, fermenta. Se fermentou, vai dilatar. E se fermentou, não vai ser absorvido. Vai ficar com um monte de coisa lá que você não absorve direito e muitos gases provenientes da fermentação. Vai doer, gente. Tem muito jeito, né? E não vai nutrir, né? A Não vai pessoa vai nutrir. sentir a sensação de fome, talvez. Acontece um desequilíbrio do tipo de nutriente, porque se você pega uma mistura igual eu sugeri, um sanduichão, né? Tem carne, tem vegetal, tem pão ali, e um atrasa a eliminação do outro. Para tudo no estômago até que a carne seja digerida e o pão começa a fermentar. Depois que digeriu a carne e desce o pão, ele já não está mais
Ele já sofreu a ação das bactérias, já não está funcionando mais. Então, perde-se muito alimento, mastigando mal, engolindo mal, sem saber o que está comendo, né? Sem escolher, é o que tiver na frente, é o podrão, né? Então, assim, isso tudo é difícil dizer o que atrapalha mais, porque isso é um conjunto, é um time de futebol, né? Tem os 11 fatores estão ali contribuindo para piorar. E aquilo comprime, inflama, o intestino fica inflamado, e inflamado ele não funciona direito, além de chamar o que a gente chama de citocinas inflamatórias, que dão sensação de dor. Então, todo estímulo doloroso fica mais intenso quando você está assim. Uma dor de cabeça dói mais, uma dor muscular dói mais, uma dor na barriga dói mais. Qualquer coisa que acontece. E o humor fica péssimo. Porque todo estressor estressa mais ainda. Você não tem mecanismo de compensação. Bom, então, ou seja, tá chegando uma situação que aí é um ciclo. Naquele momento a pessoa, vou ter que olhar para minha saúde, começa a fazer uma dieta, começa atividade física e tal, melhora, aí equilibra ali com o trabalho. Daí a pouco vem um desequilíbrio de novo, né? Foca em outro projeto e por aí vai, né? Sim. Então eu vejo que pessoas, eu tô falando num caso meu, hoje eu procuro equilíbrio. Ó, peraí, agora eu tô começando a ficar estressado. Se eu comecei a ficar sem sono, é hora de eu voltar pra atividade física, porque eu não posso ficar sem. Pra mim, atividade física é remédio. Alimentação, tento muito andar na linha ali, mas vira e mexe eu fujo, mas deixo mais para um final de semana, né? Isso aí também seria uma coisa a aconselhar, por exemplo, ó, a pessoa vai quebrar a ficha, tomar uma cerveja ali, comer um tiragosto. O que seria aí, por exemplo, uma coisa aceitável, né, pra gente falar, pra pessoa colocar na agenda? Por exemplo, ó, final de semana você relaxa, durante a semana você vai tranquilo ali, seria uma receita aceitável, mais ou menos? É claro que depende de cada paciente, né? É. Mas uma coisa aí, em geral, o que você acha que poderia a gente imaginar? Ó, assim, se não há nenhuma outra maneira de equilibrar a alimentação diariamente, que seja só no fim de semana. Que durante a semana você esteja o mais próximo possível daquilo que é bom individualmente para você. E isso é muito. Quanto mais eu estudo isso, mais eu fico intrigada com isso. Por exemplo, se você tem um carro a gasolina, você não vai dar diesel para ele, né? Não. Nem álcool, Em álcool. nem querosene, É. né? Nem gasolina de avião. Pode ser até mais caro, mas não, Cada mas não um funciona. tem que ter o seu combustível. E isso a gente tem visto que a alimentação ela tem um padrão individual de aproveitamento. Então, descobrir o que é o seu combustível, o que é o meu combustível, o combustível de cada um. E o combustível, o alimento que a gente energeticamente, geneticamente aproveita, ele vai te dar mais energia, mais saúde, mais desempenho, com a menor quantidade de resíduo possível. Ele fermenta pouco, ele é muito bem aproveitado. O alimento que não é o seu vai sobrar, vai fermentar, vai te dar cansaço, vai gastar energia para tirar aquilo, né? Ou para neutralizar. Ou os parasitas vêm para te ajudar a consumir aquilo que está sobrando, você fica todo parasitado e não consegue melhorar. Então, é um equilíbrio aí de forças. O ideal seria que a gente só se alimentasse daquilo que é legal, né, individualmente para cada um, fizesse a quantidade de atividade física, que também é individual, o tipo de exercício, a intensidade, para cada um, para cada padrão, para cada época da vida, para cada massa muscular, para cada biotipo, né? Dormisse a quantidade de horas mínima necessário, respeitasse o ciclo circadiano. E no Ocidente, gente, é uma bagunça total. Nós estamos. Que horas são? Deixa eu ver. 8h40, 20 para as 9, né? Nós estamos na luz, nos expondo aparelho eletrônico em atividade plena, cerebral plena e tudo. Como é que daqui 1 hora a gente poderia estar descansando? Pensa. Não dá.
Você tem que desacelerar ao Tem que ponto de desacelerar. dormir Exato. uma noite O recuperadora ali. cérebro em constante atividade não desliga. E se não desliga e você não dorme, você não melhora os seus processos metabólicos. Aí não dá para baixar a pressão. Aí não dá para limpar resíduo que a gente acumula durante o tempo no nosso terreno biológico. Não limpa. Você está sempre com a cozinha cheia de louça suja lá e fazendo comida. Então é Então, eu mais ou menos vejo, essa. será que, por exemplo, tô pensando uma coisa aqui. A pessoa tem pressão alta. Aí chega pra você e fala assim: não, doutor, é porque a minha família tudo tem, isso é hereditário. Mas talvez por causa dos hábitos dela ali, ela não consegue deixar de ser hipertensa. Isso faz sentido? Por exemplo, se ela fizesse realmente ali toda, comer o que é de acordo com o organismo dela, o que é melhor pra ela, dormir direito, atividade física na medida. Ó, existe uma tribo africana chamada Maasai. Eles são muito compridos, magros, fortes, muito musculosos, tem uns pernão, sabe? E eles têm o hábito, eles são caçadores, eles têm o hábito de consumir as vísceras dos bichos que eles caçam. Um pouquinho de carne só. E as frutas que tiver por ali. A maioria deles vive muito e são todos com esse biotipo compridão, assim. Se esse Maasai sai dali e vai morar na Europa ou nos Estados Unidos e começa a comer hamburgão, tal, muda o clima, né? Começa a ter que pôr muita roupa, sente muito frio, vai ficando sedentário, não sai de casa, não toma sol, ele vai ter as mesmas doenças dos americanos. Ele não vai preservar a genética do Maasai dele. O ambiente tem um efeito produto do meio, vamos muito dizer assim, né? importante em ligar e desligar os genes da saúde e da doença. Ao passo que se a gente pega um americano lá, barrigudão, daquele jeito, põe ele lá no Maasai e só dá para ele aquele tipo de comida, ele vai chiar no começo, porque, né, nossa, estão me fazendo passar fome, não é isso que eu quero e tal. Mas aos poucos ele vai conseguindo se adaptar, ele começa a diminuir peso, começa a ficar musculoso, começa a ficar queimado de sol. Então o ambiente, ele é poderoso. Ele consegue modificar a sua história de vida. E aí, o que a gente pode fazer sabendo disso? Você pode contribuir com o ambiente para deixar as coisas rolarem do jeito que elas são, ou você pode criar o seu próprio ambiente, se adaptar da melhor forma possível, para não deixar a doença vir. E eu já vi dizer também, né, que está sendo um tira-dúvidas, né, de vários assuntos relacionados à saúde. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, não, final de semana eu quero aproveitar, vou comer mais, eu vou ali quebrar a ficha, né? Então, durante a semana eu vou agarrar na atividade física aqui, vou fazer um intensivão aqui, e às vezes a pessoa, ela foca muito e faz muita atividade física. Isso, atividade física, se ela não for moderada, se ela estiver acima ali do desejável, existe isso? A atividade física tem um limite também? Existe. Existe a lesão de esforço. Quando você sobrecarrega um músculo ou tendão, ou um conjunto de músculos, ou uma articulação, além daquilo que é possível naquele momento para ela, sempre que, por exemplo, é comum as pessoas mudarem de ficha na academia, né? Tem muito. Nos 2 primeiros dias da mudança de ficha é doloroso, pois ela tem que ir acostumando, né? Se essa transição de mudança de carga numa academia for muito grande, ela pode ter lesão de esforço. E com o corpo quente, na hora que você está lá fazendo, é gostoso demais, a gente, né, vai na onda. A endorfina produzida durante o exercício não vai deixar você sentir que machucou. Vai aparecer depois. Ai, o que é isso? Às vezes trinca um osso, rebenta um tendão, ou lesiona, faz uma bainha de inflamação, uma hemorragia interna ali que vai atrapalhar para o resto da vida a sua atividade física. Então, essas questões elas têm que ser assim. É preferível ir devagar e sempre fazer pequenos aumentos de forma escalonada do que pensar assim, não, eu vou chutar o balde no final de semana, então eu vou gastar tudo que eu preciso de caloria para depois poder recuperar. Vamos fazer uma analogia com a conta bancária, né? Eu tenho um salário para receber,
dia tal, eu vou gastar por conta de tudo que eu tenho para receber, mais um pouquinho, ainda pedir um dinheiro emprestado? Porque eu sei que eu vou receber um salário? Claro que não. Pode acontecer de não chegar inteiro. E aí, como é que faz? Então, as coisas têm que ir cada uma no seu passo. Que você não sobrecarregue o corpo, o metabolismo, não crie lesões, né? E voltando à cultura oriental, eu acredito muito na modelagem, não que a gente vai usar kimono, essas coisas, nada a ver, mas que a gente entenda que é possível, do jeito que eles fazem, e observe a forma como as famílias se organizam, criam rotina, fazem seus rituais, eles são de muito ritual e a gente está abandonando os rituais, né? Verdade. O ritual te traz para a sua essência, para a história familiar, para as coisas pensadas, planejadas, né? Então, o ritual faz a gente voltar para essa essência, para essa primitividade aí. E o empresário, no momento que ele está produzindo, eventualmente ele compra a ideia de que, assim, trabalhe quando eles dormem, né? Faça ande 1 quilômetro extra enquanto eles se divertem. Se isso for levar de ferro a fogo, o empresário vai parar onde eles não vão parar, né? Infartado ou coisa assim. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem? Modelar o que funciona com excelência, com paciência, não esperar resultado imediato e não fazer grandes transformações. Por exemplo, eu vou emagrecer, né? Tem que entrar no vestido daqui 10 dias, então vou fechar a boca, vou comer nada, até entrar no vestido. Você até consegue, mas o seu corpo vai entender que aquilo foi uma fome, então ele vai começar a reter toda a caloria que ele puder para compensar aquele período que você passou sem comer direito. Então a chance de engordar mais depois é muito maior. Ao passo que, eu quero tirar 8 quilos, aliviar 8 quilos de peso corporal. Começa 6 meses antes e vai. Como que vai ser esse liberar de peso corporal? Vai ser suave, tranquilo, sem ganhar 16 depois. É interessante você falar isso aí, porque às vezes as pessoas ganham, por exemplo, 8 quilos no decorrer aí, talvez de 10 anos. Às vezes, acontece a pessoa engordar 2 quilos, 1 quilo por ano, vamos dizer assim. E a gente quer emagrecer 6 quilos no mês. 1 quilo no mês é pouco, né? Então, por exemplo, se tiver uma cultura de emagrecer meio quilo por mês, num ano são 6 quilos. E o que acontece é que você está numa matemática ali que você está sempre emagrecendo, né? Então, você está com um déficit ali calórico, eu acredito, né? Você está com uma rotina desejável, né? Às vezes não é nem déficit calórico, às vezes é desinflamação. Interessante. A inflamação, ela contribui para que os neurotransmissores, os hormônios, a retenção de líquido, a atividade inflamatória, faça com que as células acumulem gordura. A insulina não funciona direito quando você está inflamado, e ela mantém. É interessante o seguinte: num ambiente, num terreno inflamatório, você come, por exemplo, vamos colocar aí um pão, né? Aí ele chega aqui, existe um disparo de insulina, porque aquele pão é carboidrato, e carboidrato é rico em glicose. Então, vai cair muita glicose no seu sangue. Até que a insulina aparece lá para poder baixar isso aí, o pão já foi digerido. E sobrou insulina. Sobra insulina, vai dar fome de novo. E o que sobrou daquela digestão era para ficar guardado em forma de glicogênio, mas não, ele vai para a célula gordurosa. Tudo bem. Mas aí você fala, eu vou malhar, porque é isso que eu acumulei, eu vou pegar lá de volta da minha célula gordurosa. A insulina não deixa. Ela bloqueia o aproveitamento do tecido gorduroso quando ela está alta, e aí o que acontece? Mais fome, mais comida,
mais armazenamento, mais armazenamento. Naquele momento que a gente tá com fome, come e a fome não passa, né? Ou dependendo, passa rapidamente e vem de novo muito mais forte, 1h30 depois, 1 hora depois. Dependendo do que se come, é isso que acontece. Então, uma vez, acho que eu não sei se eu conversei com você, eu pesquisei sobre isso. Porque quando você quer ter ali, quer criar algo, o seu cérebro tem que estar ali em atividade, você quer dar um alimento bom pro cérebro, né? Eu ouvi falar que a glicose é um bom alimento pro cérebro. O aproveitamento do cérebro de glicose e oxigênio é muito grande. Não deve ficar sem a glicose, sem oxigênio. Pois é, então aí a primeira dúvida, a primeira coisa leiga é, então eu vou comer doce porque eu vou ter uma atividade cerebral, vou ter que criar alguma coisa, vou envolver num projeto melhor ali, então eu vou comer doce. Aí eu queria que você me falasse o que seria interessante de eu alimentar para que eu tivesse uma alimentação saudável e que desse o combustível que eu preciso ali para aquelas atividades ali que eu vou ter mais raciocínio. Não sei se você já reparou, você tem uma filha, e quando ela come doce, ela fica elétrica, Fica. né? É. Aquilo faz uma hiperestimulação cerebral muito grande. Não é ideal. A glicose ela tem que vir, mas existe um outro mecanismo que provém do jejum. E o acúmulo de corpos cetônicos também pode ser usado pelo cérebro. E os corpos cetônicos eles ativam muito a atividade neuronal. Então é engraçado que a gente fala assim, eu vou comer açúcar para ter criatividade. Não. No período que você está de jejum, que hoje é muito comentado, é muito indicado, mas também tem que ser estudado, prescrito da forma correta, planejado, né? Para que seja bem feito, tudo tem que ser bem feito. Cada um tem um padrão também de jejum? Cada um tem um padrão, cada idade, cada necessidade metabólica. No adolescente, por exemplo, o jejum às vezes não é recomendado. Ele está em fase de desenvolvimento muito rápido. Então, ele precisa. Vocês já viram que adolescente parece esmeril? Né? Então, aquilo é a necessidade dele. Então, o adolescente fazer jejum é diferente que um homem maduro fazer jejum, que uma criança, que uma grávida. É completamente diferente. Mas, grosso modo, uma pessoa que não está grávida, não está doente, não é um atleta que precisa de um aporte calórico lá seriado. Uma pessoa que tem que produzir uma atividade intelectual. No momento que ela está de jejum, os corpos cetônicos melhoram a função cognitiva, a criatividade, a função cerebral naquele período, se feito da forma correta. A gente costuma falar jejum intermitente. Por quê? Uma hora faz 18 horas, depois no outro dia não faz nada, depois no outro dia faz 12, depois no outro dia faz 24. Então não é um jejum rotineiro, senão o corpo também se adapta a isso. Não é toda manhã, por exemplo. Não, é uma não. manhã, outro Aí dia não é uma intermitente. noite. Ele é intermitente quando ele é bagunçado. E por isso ele tem que ser bem Proposital. planejado. Né? Você pode eleger um dia na semana para ficar 24 horas, por exemplo. Mas não pode ser o mesmo dia da semana. O aporte de água tem que ser bem planejado. Né? Então, assim, não é para qualquer um fazer jejum intermitente. Isso tem que ser bem direcionado e acompanhado. De acompanhamento médico ou por nutricionista. Os nutricionistas hoje, eles têm uma noção muito fantástica da fisiologia. Às vezes mais que alguns médicos. Então, eles conseguem dar um acompanhamento, quando bem informados, né? Bem eficiente para isso. É bem interessante. Então, assim, eu tive um insight aqui quando você diz do sono e quanto que é importante, né? E essa questão da gente ter uma rotina. Então, se a pessoa virou a noite trabalhando ali, depois ela vai ter um outro dia, aquele dia ali vai ser um pouco complicado, né? Porque tinha que estar dormindo e estar acordado. Isso. E aí, quem viaja para fora e tem fuso horário, acaba que vive nessa questão daquela confusão que acontece. Como que chama aquele efeito que a gente tem quando a gente viaja e fica com fuso horário diferente? O nome eu não vou lembrar. Me fugiu o nome aqui. A gente fica com...
você fica com uma síndrome curta ali, né? Isso. É, Às vezes não é curta, não. Dependendo, vai pra Austrália pra você ver. não, eu tive quando eu fui pra China, Vai porque assim, demorar. é 12 horas de voo, depois mais 12. Então, assim, você tá lá dentro do avião, a janela fechada, você não sabe se é dia, se é noite. E eu voltei com um sono, e tinha hora que me dava um sono assim, que eu parecia que eu ia desmaiar. Eu fiquei lá uns 15 dias, então eu acostumei lá, com o fuso de lá. Então eu tive problema do fuso da ida E dá pra... e da volta, né? Então a gente fica assim, dá aquela. Parecendo que você vai desmaiar, um trem esquisito, uma coisa assim. Depois você acostuma, né? Mas será que esse efeito pode acontecer também quando a gente fica ali envolvido em alguns projetos e acaba bagunçando essas noites, né? Sinto dizer que sim. Eu ainda vivencio isso. Eu faço plantão de emergência à noite. Pelo menos um por semana. Às vezes mais de um. Então, o dia seguinte é um dia diferente. Um dia com um preço a pagar, né? Menos cognição, com menos tudo. Aí o que é importante é você compensar na primeira noite disponível e deixar as atividades que poderia ficar fazendo à noite para começar a chamar o ritmo circadiano de volta. Se a gente fizer um relógio das 24 horas, desde que a humanidade apareceu lá, daqueles macaquinhos bem, né? Até mais ou menos o homem moderno. O homem moderno surgiu às 23 horas e 30 minutos dessas 24 horas. Então, a nossa genética é antiga. O que o homem da caverna fazia? Escureceu, ele esconde dentro da caverna. Ele tem que fugir. Ele não vai ver nada. Ele não tem nada para fazer, ele vai dormir. Não tem como defender, né? Não tem nada. Então, a hora que começa a escurecer, ele fugia para a caverna, ficava tudo juntinho lá, só punha a carinha para fora quando tinha luz. Que pode ser entre 4 e 4:30 da manhã. A nossa genética é assim. E nós estamos subvertendo essa genética, fazendo tudo ao contrário e querendo que ela funcione. Ela não vai funcionar. Não tem jeito. Então, na pior das hipóteses, como eu que sou plantonista, eu fico uma noite acordada, obrigatoriamente eu tenho que compensar isso em outras noites. Para manter um horário de dormir, para ter uma noite de sono com aquela quantidade de horas, para acordar cedo no outro dia, para manter uma produtividade. E, de preferência, parar com isso o mais rápido possível, deixar para a moçada nova que está chegando aí, que, né, vai ter essa disponibilidade para ficar sem dormir por algum tempo. Sempre vai existir um preço a pagar. Eu lembrei aqui, pesquisei que é jet lag o Jet efeito. lag, isso. Então, tem pessoas que podem ter o jet lag por ficar alguns dias sem dormir. Agora, vamos falar, né? Quando a gente tá lá na juventude, agora vem aí a festa Divino Expor, muitas pessoas não vai dormir, né? Vai virar Não. virote, estão virótica, como que é? Virote, né? Passa a noite inteira acordado ali e bebendo cerveja né, e tomando alguma bebida ali. E no outro dia vai levar o dia ainda de trabalho e tudo, passou direto, né? Então isso aí a gente tá fazendo com que o organismo fique ali totalmente sob pressão, né? Sim. Quando tá novo, o organismo vai de boa, né? Tá tranquilo, né? Ou não, você tem caso também que chega adolescente lá no hospital, lá, depois de festa, né? Isso deve acontecer direto também, né? Às vezes por abuso de álcool ou droga, né? Que eu tinha reforçado o seguinte: o adolescente não é um bom candidato a fazer jejum intermitente, porque o aproveitamento calórico dele é muito alto. Ele tem que construir músculo, ele está em fase de crescimento, né? Aí o que a bebida faz? Dá hipoglicemia nele. Então eles param no pronto-socorro muito com hipoglicemia por abuso de álcool, né? Mais do que ficar acordado. Como nós somos das cavernas, e lá nas cavernas, um homem com 30 anos já tinha atingido a maturidade, tido filhos, procriado e estava na hora de morrer. Então, nós temos plena capacidade metabólica até os 30. A gente dá conta de tudo, até dos excessos, na maioria das vezes. Dos 30 para frente, vem a conta para pagar. Aí existe um declínio metabólico. E se não for tratado, não for percebido, se não houver reposição,
Se não houver todo um cuidado, ocorre o que a gente fez numa live da semana passada, eu e um colega, do envelhecimento precoce. Você olha para a pessoa, você dá para ela 90 anos e ela tem 70, né? Então, tudo isso, a gente tem que sempre lembrar que nós não fomos criados para esse ambiente aqui. Nosso genoma não é compatível com isso que nós estamos construindo agora. Dá para voltar atrás? Ninguém quer voltar atrás. Então, nós vamos precisar de conhecimento para conviver com essa modernidade e não perder a saúde por causa dela. Um monte de equipamento eletrônico, rádio, energia eletromagnética, tudo isso, né? Algumas pessoas já relataram, isso saiu numa matéria do jornal o Globo, eu vou lembrar a data, eu devo estar com ela no meu telefone, que ao instalar uma antena, ou morando perto do aeroporto, elas não se sentiam bem. E determinados dias era pior. No dia de muito voo, muita atividade eletromagnética. As pessoas em volta ali, elas adoecem mais. Isso não existia antes. E nós estamos com tudo aí. O que a gente tem que fazer? Aprender a lidar e se defender. Não eliminar a tecnologia. Aprender a lidar com ela, né? Lidar com ela. Bom, agora vamos fazer uma questão seguinte. Vamos fazer aqui algumas dicas. Posso passar algumas dicas aqui de empreendedorismo e você de saúde. Por exemplo, se a pessoa está muito estressada, às vezes ela está precisando trabalhar a liderança. Às vezes ela não está conseguindo engajar a equipe. Então, assim, do lado empresarial, eu vejo que está no momento, talvez, dele falar assim, peraí, o que eu posso delegar? Será que eu estou delargando? Será que eu estou colocando uma atividade para a pessoa que está mal preparada e não estou acompanhando? Então, essas mudanças, com certeza, elas vão trazer um ambiente onde que a pessoa vai ter como parar mais cedo e ficar com a cabeça mais tranquila. Porque você passou para alguém, capacitou aquela pessoa, ela fez, entregou o trabalho e está resolvendo. Então, para o lado da gestão, eu acredito que ele pode melhorar, né, para poder melhorar a questão da saúde. Agora, para a questão da saúde, tem muitas coisas que as pessoas desconhecem. E aí eu queria que você desse algumas dicas sobre água, sobre coisas que a gente talvez nunca pensou, que essa, né, a medicina sistêmica, é isso? Que vocês acreditam que... Eu chamo de integrativa. Integrativa, né? A medicina integrativa. Quais são essas dicas que talvez a gente nunca parou para pensar e que pode mudar totalmente uma rotina de alguém que não está atento a esses pequenos e grandes detalhes, né? Em relação ao delargar, vai fazer bem para o empresário, algumas atividades vão sair do braçal, ele vai poder se dedicar, sair do operacional para ir para o estratégico. E a equipe dele vai se sentir valorizada, desafiada intelectualmente, vai querer dar um retorno para aquela responsabilidade que chegou. Então, uma das motivações do ser humano, muito além da remuneração, é o reconhecimento. Então, a autoestima da sua equipe vai melhorar com isso. Ela vai harmonizar mais, né? Fora isso, imagine que você tem lá o seu escritório, você está o dia inteiro ali. O que você faz para poder dar um time, dar uma quebrada? Respiração. A gente não sabe respirar, gente. Né? Então, na hora que está tudo difícil, dá uma encostada na cadeira, 6 respirações muito profundas, enche o seu peito de ar ao máximo e solta. Mas de que forma? Entra por aqui, enche. Quando você achar que vai explodir seu tórax, você segura um pouquinho, conta. E solta contando também, né? Só isso já consegue fazer o coração desacelerar e a pressão abaixar um pouco, dilata os vasos sanguíneos. Meia dúzia dessas pode te induzir a um estado de ondas cerebrais chamado ondas teta, que é de alto relaxamento. As curas mentais acontecem no estado teta. As crianças até os 6 anos, elas estão em estado teta. Então, as ondas cerebrais das crianças até essa idade são, na maioria, isso. Uma prática de uma respiração muda. E quantas vezes por dia você acha que seria bom essa rotina? Isso não tem máximo.
É claro que se você encantar e ficar só respirando, não vai fazer mais nada no dia, né? Mas não tem quantidade máxima. Você pode fazer isso de hora em hora, de 2 em 2 horas. E com isso, o seu retorno à atividade, na hora que você para de respirar e você está no estado teta, altamente criativo e produtivo, vai te dar benefício no seu trabalho. A segunda coisa, talvez no ambiente de trabalho não dê para todos fazerem, mas quando for possível, escalda pés. É? Escalda pés. Com uma água quente, com um punhado de sal. Quem nunca fez isso, hein? A 40 graus, né? Esquenta um pouco mais, deixa do lado numa garrafa ou numa jarra, porque ela vai esfriar e você vai colocar de volta. 20 minutos de um escalda-pés. Consegue estabilizar eletricamente a pele e, consequentemente, os órgãos internos. Beber água morna com limão. Não gelada, mas morna. Ou tomar um chá, ou fazer um chá. Também dependendo da erva que você colocar lá, mais calmante ainda. Aí, né, a cultura popular pode dizer pra gente camomila, melissa, maracujá, são chás extremamente relaxantes. Né? E se o circo está pegando fogo, faz um pouco de cada coisa aí, faz uma respiração, um escalda-pés, um chá, alonga, né? Levantar. As empresas agora estão trabalhando muito a questão da ginástica laboral ou do alongamento laboral, levando um preparador físico e levanta todo mundo da cadeira, vamos alongar, alcancem seus pés, tirem o sapato, né? Tudo isso é mecanismo de relaxamento. Quebrar o padrão patológico de tensão. Então, tudo isso Tem umas funciona. empresas agora que tem um espaço de descompressão, que eles chamam, né? É um lugar que a pessoa vai lá para ficar totalmente descontextualizado daquele ambiente ali estressante, né? Pra quebrar o estado ali, né? Especialmente as empresas de criatividade, não é? É. As empresas lá do Vale do Silício, o pessoal chega lá, se quiser levar o pet, leva, se quiser ir de chinelo, vai, deita na rede e tal. Entrou um processo criativo, a pessoa senta lá, faz o trabalho. Então, a gente pode ser mais lúdico, mais leve com os padrões que a gente vem reproduzindo, e isso pode trazer benefício, pode trazer melhor resultado, mais lucro, mais produtividade, e não o contrário. A robotização, a mecanização leva o ser humano a ficar improdutivo e não vê sentido no que está fazendo. Agora, ô Nádia, a gente já conversou algumas coisas nos bastidores, né? E falamos sobre as intoxicações que a gente não imagina. Então, como a gente está bebendo água, mas a água não está muito boa condicionada, né? Ela não é a melhor água. Fala um pouquinho pra gente sobre as normais intoxicações que acontecem com a gente, sem a gente saber que a gente está alimentando mal ou bebendo água de má qualidade, e isso ao longo prazo está nos intoxicando, né? Ai, você tem quantas horas para escutar? Esse assunto rende outro podcast. Inclusive, vamos deixar aqui, pessoal, uma dica aqui. A doutora Nádia está gerando muito conteúdo de valor aqui nesse conteúdo aí dessa medicina integrativa. E vale muito a pena vocês começarem a seguir ela. Nós vamos deixar aqui nos comentários aqui as redes sociais, porque ela passa muitas dicas onde que você nunca tinha imaginado que aquilo está te prejudicando, e a partir de hoje você pode mudar um comportamento. Ela vai dar algumas dicas aqui, mas aqui é para você, um pitch, né, para você começar a seguir a doutora Nádia e ver o quanto que a gente às vezes está equivocado no nosso dia a dia, né? O que nós precisamos fazer para, seguindo todo esse raciocínio, essa historinha que nós contamos, né? Nós criamos um ambiente artificial para morar dentro dele. Mas nós não somos artificial, nós somos natureza. Então, a gente precisa pôr um pouco de natureza no nosso ambiente, o mais pura possível, e tentar limpar o máximo possível aquilo que foi poluído para que a gente não adoeça. Em relação às águas, vou falar uma coisa muito rápida, o seguinte: as águas que a gente tem acesso não são água de manancial, não são água de mina limpa mais. A gente tem água de reuso. Então, o esgoto vai lá, coloca um monte de produtos químicos nele, decanta,
existe uma quantidade de bactériazinhas coliformes que é permitido, e o resto que tiver junto, metal, resto de medicamento, um monte de coisa, né? Então, essa é a água que nós temos. Se a gente conseguir limpar o máximo possível dessa água, ela é o diluente de todas as nossas funções. A água é o primeiro alimento da nossa pirâmide alimentar básica, primordial, primitiva. E ela é tão importante, a gente tem 70% da nossa constituição é água, e 90% dos nossos problemas de saúde, tanto sintoma como doenças, são ou desencadeados ou piorados com uma água ruim. E a água é uma coisa que não é tão caro assim de você fazer uma água de qualidade na sua casa. Então, preocupar exatamente com a qualidade da água. A água tem que ter condutibilidade elétrica, então ela tem que ter sais minerais lá dentro. Ela tem que ter uma quantidade de hidrogênio para fazer com que ela tenha essa condutibilidade sobrando para poder te doar elétrons, alguns sais minerais. Ela tem que ser o mais livre possível de metais pesados. O que a gente chama de metal pesado? Cádmio, alumínio, chumbo, arsênico, platina, titânio. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de algum. E alguns poluentes que não são metais, mas que estão tão prevalentes na água de reuso nossa, é o glifosato. Não sei se vocês conhecem essa substância. É o principal componente do Roundup, que é o mata-mato. Então, os agricultores, de muito tempo atrás, foram levados quando vai desbastar um terreno para plantar, eles querem matar o matinho que está ali. E o glifosato, ele entra no metabolismo da planta, enfraquecendo ela a um ponto que ela morre. Só que ele vai impregnar naquilo que for plantado ali. E aquilo que for plantado ali vai alimentar o quê? Os animais dos quais nós vamos consumir. Então, nosso ambiente está muito carregado de glifosato. Então, investir em bons filtros para que você tire a maior quantidade possível de metal pesado e de glifosato possível e tenha uma água mais limpa possível. Seria bom se a gente só tivesse água de manancial, de mina? Tranquilo. Mas nós não temos. Só quem mora mesmo perto das E o águas de cloro nascente. também, ele é prejudicial? O cloro foi arma de guerra. Mas para condicionar uma água, que é uma água suja, e diminuir a quantidade de bactérias para aquela água ficar potável, a empresa que beneficia a água, faz o saneamento da água, usa cloro. E a gente, às vezes, acrescenta um pouco mais nas piscinas, onde a gente precisar limpar a água. Cloro deve ser evitado ao máximo. Na água que vai ser ingerida, 100%. E descontaminado também na água do banho, na água que as crianças vão encher uma piscininha de água para uma criança, mergulha o bebê lá no cloro. Então, o cloro é venenoso, ele entra no metabolismo do hormônio tiroidiano, então ele provoca um hipotiroidismo funcional, além de ser tóxico para outras funções, inclusive mentais. Além dele, o flúor, que é colocado pelos dentistas na fluoretação para diminuir cárie, e que, na verdade, existem tantos outros processos que podem melhorar isso no lugar do flúor, que também é tóxico. E a água é fluoretada com esse objetivo de não dar cárie nas pessoas. Mas existem outras maneiras não venenosas de fazer isso. Não precisava, né? Mas é que por força de lei a gente não tem E como o que fazer. você me fala dos filtros que removem o cloro, né? Tanto para chuveiro, né? E também para beber, para colocar no filtro de água que a gente bebe. Eles são eficazes? Assim, dá para a gente testar para ver se realmente tirou esse cloro? Dá para testar com o O-Ring Test. Eu estou divulgando, já fiz 2 vídeos sobre isso. O próximo vai ser postado amanhã. Eu fiz um vídeo no supermercado testando os alimentos do supermercado, ali da banca de fruta. Oh, né? bacana. E com o aurímetro, como nós já fizemos o teste. E que é importante? Testar com o Ring Test ou testar com alguma amostra
mas seguir as recomendações do fabricante. Se o fabricante te orienta a trocar o filtro de 6 em 6 meses, você não vai ficar 1 ano com ele. Ele vai perder a função, ele vai ficar saturado. E aí você acha que está tomando água pura e não está mais. Né? Perdeu o sentido, né? Perdeu o sentido. É interessante, né? Então, deixar aqui uma dica. Fala um pouquinho mais sobre o que é o aurímetro, né? Para as pessoas terem noção e assistir. Trouxe meu aurímetro. Mas se você falar, o pessoal vai ficar com curiosidade depois de assistir o vídeo e ver Podia como ter que... trazido, né? Seria legal para exemplificar, mas fica o pitch para a pessoa assistir depois, né? O aurímetro é um aparelho rudimentar que era usado pelos pesquisadores de água. Quando queriam cavar poço, eles faziam um instrumento daquele de madeira mesmo, galho, e a oscilação do aurímetro mostrava para o entendido lá, a pessoa que entendia de água e tudo, aonde tinha água, pela oscilação dele, pela ressonância da água com a madeira. Então, ali cava e ali tem água. O aurímetro é usado, eu uso como ferramenta para poder ler a ressonância que a gente faz com o ambiente. Eu estou aqui de frente para você e o meu ponto de maior ressonância, que é esse chakra, ele alcança até 3 metros. E o seu também. Então, nós estamos trocando ressonância porque nós estamos muito mais próximos do que 3. Então, se colocasse um aurímetro aqui, ele ia oscilar entre 2 ressonâncias. O aurímetro, se você usa ele com uma amostra de alimento, de qualquer, parei aqui com esse chakra de maior energia, ele vai oscilar, vai te mostrar exatamente o que você quer testar. É mais fácil de entender numa demonstração do que numa abstração. Eu me comprometo a trazer na próxima e a gente fazer uns testes aí, que é bem interessante. A primeira vez que eu vi um aurímetro funcionando, eu fiquei... Que isso? É muito legal. Tanto, doutora, que eu comprei um e entrei na internet e comecei a aprender, né? Sim. E aí fala lá, olha, se você tem costume de deixar seu lixo aberto, você sabia que sai uma energia negativa do lixo? Eu falei, isso deve ser conversa. Coloquei o aurímetro em cima do lixo e começa a rodar a pontinha. Aí você tira de cima do lixo e para. Isso. Aí eu falo assim, gente, mas ó, pra você ver, faz sentido mesmo o negócio. Então, fica aí uma sugestão de você gravar alguns vídeos sobre o aurímetro, né? Como que isso serve para diagnóstico, inclusive, de doenças, né? E para as pessoas falarem, olha, se eu tô querendo fazer uma consulta mais, assim, abrangente, como que ter um médico, uma médica, né, que tem esse conhecimento, como que pode trazer mais elementos ali de cura e até de evolução, né? Exatamente essa atividade da pesquisa com aurímetro, que a gente chama de biorressonância, a homeopatia, a fitoterapia, as outras práticas integrativas, né? A massoterapia, como é que chama aquela, gente? Manipulação, a cinesioterapia, são todas práticas integrativas que são eficientes em determinadas situações e que resolvem muita coisa. E eu não abandonei a alopatia, eu prescrevo medicamento, estou tratando meu esposo de uma sinusite que não teve jeito de não tratar, eu já tinha usado muitos recursos da integrativa, mas que em determinado momento é um antibiótico mesmo. Mas depois do antibiótico vem recuperação do terreno biológico, reposição da microbiota oral, intestinal, para recompor aquele estrago que o antibiótico vai fazer na flora bacteriana da pessoa. Então, esse equilíbrio é que eu acredito. A gente usar todas as ferramentas, todo o conhecimento e difundir o conhecimento. Se ele ficar preso no profissional de saúde, nós somos poucos, nós não temos como acudir todo mundo. Apesar de cada vez mais a medicina integrativa e a saúde integrativa estar se difundindo, existem muitos profissionais que usam a biorressonância, mas isso é um conhecimento que eu acredito que tem que ter para todo mundo. Quanto mais, melhor. Menos gente vai chegar muito doente na emergência, onde é frustrante não ter muito o que fazer. Fica aí, pessoal, essa dica aí, né, para você seguir a doutora Nath, porque tem várias dicas. Já vou dar só uma dica aqui, né, para o pessoal ficar curioso, sobre aonde que a gente deve colocar água para beber.
Garrafa de vidro, garrafa de plástico, qual tipo de garrafa. Mas deixa essa dica aí pro pessoal ir lá na rede social da doutora Nádia e ver sobre isso aí, né? Porque tem umas dicas bem legais lá. Doutora, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, uma dica de ouro, né, para quem está aí em alta produtividade profissional, que está ali empreendendo, com cheio de sonhos e projetos e tudo. Mas o que você acha que nunca pode deixar de fazer para que ele tenha também saúde, né, saúde física e mental? Qual que seria uma dica de ouro? Cuide da sua casa. Você mora nela. Então a gente ganha um presente quando nasceu, que é esse corpo, e ele é maravilhoso, ele é muito capaz, uma série de altas conquistas, de uma performance muito grande, você cuidar. Então, o primeiro presente que a gente ganha e o último que nós vamos deixar para trás, ele precisa ser cuidado para que ele realmente responda à expectativa que você tem. As pessoas passam boa parte da vida conquistando bens, sucesso, poder, depois passam a outra metade da vida jogando tudo isso, entregando tudo isso em busca da saúde perdida. Não faz sentido. As coisas têm que andar em paralelo. Então, a partir de hoje, a gente sabe que a casa da gente não é onde que a gente dorme, não, né? É onde que a gente mora mesmo, né? E cuidar dessa casa aqui não tem preço, não, né? Porque... Não tem preço. Tem, mas é caro. Tem, mas é caro. Pagar. É verdade. Doutora, muito obrigado aqui pela sua presença aqui. Muito obrigado por essas dicas. Eu acredito muito que esse episódio aqui é muito especial, muito, assim, tá muito paralelo ali ao empreendedorismo, porque se a gente não tiver atento à saúde mental e saúde física, acontece que a gente perde o que a gente acumulou, perde colaboradores, que às vezes a gente estressa, né? Então, assim, tudo que você me disse aqui você alimenta bem, você dorme bem, você vai estar menos estressado, você vai conseguir lidar melhor com as pessoas e, no final das contas, você vai ter ali uma saúde que vai te dar energia para você continuar no dia a dia e continuar nos seus projetos, né? Isso. Então, é muito importante esse bate-papo aqui. Fica aqui a porta aberta para um outro bate-papo, para você trazer um outro conteúdo interessante, porque eu sei que você está caminhando aí para lançar um curso, um conhecimento para as pessoas que querem trazer mais assertividade, mais vitalidade, né? Mais uma saúde física e mental aí pronta para qualquer tipo de desafio, não só para empreender, mas para qualquer tipo de atividade, né? Tendo novidades, deixa aqui para a gente aqui, tá bom? Já me sinto em casa. É isso aí. Pessoal, gratidão. Compartilha com aquele amigo seu que está precisando aí de olhar mais para a saúde. Para aquela pessoa que às vezes está tendo algum tipo de exagero aí, né? E para aquela pessoa que é muito boa já em tudo, para falar assim, não, eu estou no caminho certo porque é por aí mesmo, né? E sempre dá para melhorar. E sempre melhorar aí, porque assim, né? Tudo que é bom a gente tem que manter, né? Saúde, física, mental, financeira, né? E boas dicas aí, compartilhando com a turma aí. Gratidão, pessoal. Gratidão, doutora. E Gratidão, até o próximo episódio. Até o próximo. Boa noite. Boa noite.